A história do cinema em São José dos Pinhais, ela tem uma trajetória de quase 100 anos, mais ou menos 100 anos. Ela começa em meados, na metade da década de 1910, mas quando moradores daqui trazem um projetor já usado de Curitiba e começam a projetar filmes curtos no início, um local não apropriado, porque era o boom da época, o cinema, a imagem em movimento, né? Que quem descobre essa imagem em movimento foi na França, em 1895, as primeiras iniciativas, e logo chega ao Brasil. E mais ou menos na metade da década de 1910, nós estamos em São José com projeções de filmes. Cinema mudo, não tem som nenhum, e a primeira sala de cinema foi ali na Rua 15, esquina com a Mendes Leitão, próximo à igreja, na época igreja matriz, hoje catedral. Depois eles mudam em seguida para um prédio um pouco maior, no meio daquela quadra da Rua 15, que era um clube, o Clube 15. E lá eles continuam mais ou menos durante 2 anos, eram os irmãos Eupídio e Augusto Spínola e mais um outro senhor chamado Nhonhô de Paula, que fazem esse trabalho de trazer filmes de Curitiba para projetar. Mas muito precariamente, as pessoas levavam as cadeiras de casa, não tinha nada para fazer os filmes com melhores condições. Eles fecham mais ou menos 2 anos depois e já em seguida, então, quem vai abrir um cinema em São José é o seu Alcídio Spreng Viana, que até mais tarde vai ser prefeito, e ele tinha a primeira empresa que gerava luz elétrica em São José. Um contrato que ele já tinha feito em 1909, desde 10, ele fornecia de 1910 a energia elétrica para as casas particulares e a prefeitura. Então, para ele ficou até mais fácil, ele tinha, né, para fazer funcionar aquele gerador, né, o projetor de filmes, e ele cria uma casa de cinema na Praça 8 de Janeiro, esquina com a 7 de Setembro. Mas foi também curta duração, por 2 anos, daí ele já fecha essa casa. Na década de 1920 é construída a primeira casa específica para ser um cinema. Quem teve essa iniciativa foi um empresário, um imigrante italiano, chamado José Zaniolo. Ele já tinha outros empreendimentos na cidade e resolveu construir essa casa na Rua 15, próxima à igreja. E essa casa, então, era um salão enorme que ele manda fazer, todo em madeira. E é interessante que ele dividiu esse espaço físico da casa, a sala, tinha 3 locais distintos e de acordo com o local que você ficava, você pagava um preço de ingresso. Então tinha os camarotes, você podia assistir o filme em melhores condições, de visibilidade e tal, e ali 5 pessoas por camarote. A plateia que você assistia em cadeiras, né? Cadeiras que eram de palhinhas, confortáveis também, e tinha o que eles chamavam, até um nome que a população deu o nome, a sociedade, de galinheiro. Eram bancos que ficavam embaixo do camarote, o banco comportavam 3 pessoas, e aí eles se pagavam um ingresso menor. Porque nesse cinema mudo, as cadeiras não eram fixas, as cadeiras eram móveis. Então, quando não tinha a sessão do cinema, se faziam ali os bailes da sociedade. Então aí eram realizados os bailes. Então esse cinema, os filmes eram todos cinema mudo ainda, na década de 1920. Ele tem então, começa a funcionar ali junto com o cinema, a orquestra do cinema, né? O Ideal Cinema. Então por que a orquestra? Era importante porque o filme é mudo, ele tem apenas a legenda. Então tinha os músicos de São José que iam tocar aquele fundo musical no filme. Então conta a história que eles se reuniam um dia antes de passar o filme, assistiam o filme previamente para ver que tipo de música eles iam tocar. Se a cena era triste, eles tinham que tocar uma música triste, e se a cena era alegre, uma mais animadinha, então eles tinham que assistir o filme um dia antes da passagem do filme. O maestro que aparece nesta partitura, chamado Gustavo, teve a feliz ideia, entende, de montar um conjunto de amigos, de conhecidos,
que formariam uma, vamos chamar, orquestra, que fariam o fundo musical daqueles filmes que pura e simplesmente eram mudos. Esses músicos também, eles aproveitavam o espaço que tinha muito intervalo para terminar a fita. Por quê? Porque tinha que abastecer, era tocada a máquina, né? Era tocada a carvão. Né? Então eles tinham que trocar, abastecer a máquina com o carvão. Enquanto era feito isso, tinham os intervalos menores de 15 minutos, outros até de 30 minutos, o povo levantava, ia tomar café lá fora. Nos intervalos que os filmes eram cortados, né, não vinham inteiros, né, eram cortados, vinha mágicos, né? De fora, de Curitiba, de São Paulo, eles iam se apresentar dentro do cinema e fazer aquelas coisas de mágico mesmo, né? Tirar o relógio, né? E apareceu o relógio no cabelo da mulher do prefeito, sabe? Isso foi se estendendo até quando o cinema veio para cá, que já não era mais cinema mudo. Segundo depoimentos que eu colhi, que ia buscar o filme em Curitiba de carroça naquela época, né? E muitas vezes ele chegava no local que ele apanhava o filme, alocava o filme, e ele não tinha terminado de passar, que era um outro cinema em Curitiba. Então eu tinha que esperar. Então as pessoas que iam juntos já ficavam sabendo qual era o final do filme, né? Daí trazia o filme para cá. E outra coisa interessante desse espaço que o José Zaniolo construiu é que ali também servia para a apresentação de peças teatrais. Então eles traziam, no mesmo local onde eram projetados os filmes, eles traziam grupos de teatro de Curitiba para se apresentarem, e a escola local, que era a única escola local no centro, era a Escola Silveira da Mota, as professoras preparavam as crianças para apresentarem peças teatrais ali também. Aí, só que em 1933, por questões pessoais, o José Zaniolo resolveu fechar o cinema. Ele estava indo embora da cidade e acabou o tal do cinema mudo, o ideal cinema, né? E nós ficamos, então, São José fica 8 anos sem cinema novamente, até que em 1941 foi aberta uma nova casa em frente a onde que hoje é o Museu Municipal, na época era a prefeitura, né? E ali então eles criaram o Cine Império. Primeiramente era uma casa pequena, depois ela foi ampliada, e só que então agora tem uma novidade, o filme não era mais mudo, ele é falado. E até depoimentos que eu colhi, então eles diziam assim, mas não era bom como o cinema mudo, que tinha só a música e a legenda, porque ela era muito mal, a legenda eles liam e ponto. Agora não, diz que quando eles iam fazer a tradução, quem falava não sabia muito bem fazer direito, então eles reclamavam muito. Mas enfim, o cinema começou a funcionar e ele passou por várias mãos, os proprietários foram muitos, né? Nós ali tiveram Alberto Biche, Fortunato Mons, seu Ângelo Bertão, foram vários proprietários na década de 1940 até chegar em 1953, que ele foi adquirido por Daniel Précuma. Non, je n'ai pas de bubblegum. Demain, le bubblegum pour tous. Esse Daniel Précuma, então ele marcou na história do cinema em São José dos Pinhais, porque ele vai ser proprietário de 1953 até fechar o cinema em 1993. Esse cinema fica nas mãos da família Précuma. Tem intervalos, ele consegue, então muda o nome do cinema, que era Cine Império, para Cine Ideal. Também não encontramos nas pesquisas a data exata da mudança, mas aí então começam projeções já variadas de filmes, principalmente filmes norte-americanos na época, que estavam muito em moda, né? Eu gostava muito, eu queria ser artista de cinema. E a gente participava, né? Todo que o pai continuava
fazendo a projeção dos filmes. Os filmes vinham na nossa casa, pelo ônibus, deixavam na porta da casa da gente, entende? Aí o pai ia no cinema, entende? Levava a gente para ver se o filme estava para colar, colavam até com acetona, né? Naquela época, não sei se é assim, né? Acho que hoje é bem diferente, né? Mas eu sei que essa parte a gente começou a frequentar o cinema, a assistir todos os filmes, nossa, aqueles filmes lindos, maravilhosos, a gente assistia a todos. Nunca deixei de te amar, A Ponte de Waterloo, nunca me esqueço desses filmes. Mais ou menos em 1952, né, meu pai foi convidado pelo cunhado dele para ajudar na portaria do cinema. E o Daniel Précoma havia comprado uma pipoqueira moderna, tal, uma bonita, né? Tinha comprado. E aí não tinha quem trabalhasse na pipoqueira. Então me convidaram, o meu pai, né, me convidou para vir. Eu vim, aprendi como é que funcionava e comecei a fazer pipoca. Durante o domingo, né? E os dias que meu pai vinha, porque ele não vinha todo dia. E eu vendia pipoca e eu fiquei tão rápido não fazer o pacote, que quando a pipoca ia saindo da máquina, eu já ia colocando o pacote, e eu batia com os dedos assim e fazia enrolar, né? Eu fazia, já jogava o pacote no lugarzinho certo, então o pessoal ficava ali para ver como eu fazia. Eu vim aprender, né, a ser um operador, né, do cinema. Então eu era criança de uma vez, pois eu tinha 12 para 13 anos. E aprendi com um operador que já era um profissional, né, que era o Afonso. Mas ele ficou pouco tempo, daí eu, em prazo de mais ou menos 3 meses, eu já era operador oficial do cinema. Contanto que o seu Daniel me mandou para Curitiba, no Cine Curitiba, para falar com o operador de lá. O operador era o Paco, o nome dele. E esse operador, quando eu cheguei lá, ele me levou para a cabine e falou para mim: o que você veio fazer aqui? Você já é um profissional, você não precisa aprender, não. E as pessoas frequentavam realmente o cinema. Até tem um fato assim que marcou nessa década de 50. Em 1958 houve uma manifestação estudantil muito grande na frente do cinema, porque os estudantes, muitos líderes eram até estudantes universitários, eles queriam pagar meio ingresso e o proprietário não deixava. Então teve assim umas coisas que marcaram, porque era um momento ao final da década de 50, 60 de manifestações populares, não só a reivindicação de preço de passagem de ônibus, etc., e também a passagem, o ingresso para o cinema também. Então o Cine Ideal começou a fazer a história com os estudantes. Na sequência, o Cine Ideal fez a sessão do Operário, fez a sessão Gentileza. A sessão Gentileza era nas quintas-feiras. A mulher que viesse ao cinema no domingo, ela ganhava o ingresso para a quinta-feira. E a sessão do Operário era a sessão do troco. Era um preço mínimo só para o operário ter acesso ao cinema na época. O filme que deu o maior problema, que foi o maior problema que durante todo o tempo que eu trabalhei de operador foi Quando as Pistolas Decidem. Esse filme ele era um filme já meio velho, muito desgastado, então arrebentava muito e tal. Mas foi complicado para chegar até no final. E justamente era numa sexta-feira a sessão do Operário. O pessoal quase desmontou o cinema, porque arrebentava a fita, né? Que às vezes pegava filme por ser mais barato, para alugar um pouco e tal, né? Então aí é que dava os problemas, né? Que daí o filme arrebentava muito, ou às vezes tinha muito óleo na fita também,
a projeção não ficava nítida, que as fitas colocado um óleo, mas às vezes colocava em excesso. Existia os camarotes das famílias mais tradicionais dentro da nossa cidade, onde não era usado, mas essas famílias não deixavam ninguém usar. Aí foi uma briga política do meu pai na época, onde ele demoliu todos esses camarotes para aumentar o número de poltronas dentro do próprio cinema. Ele arrumou uma briga política grande, as famílias tradicionais da época não usavam, mas queriam ter o dito camarote, né? E o pai sempre brigou, o cinema é para gente do bairro, gente pobre, aqueles que mais precisam de alguma diversão. Quando chegou em 1968, o Daniel Precuma percebeu que aquele espaço já não era adequado, precisava uma sala maior e mais confortável. Então ele começa a construir um novo cinema, que ele deu o nome de Super Cine Ideal, construído na Praça 8 de Janeiro, próximo à igreja. I told you it's a mistake to ever bring a live thing in the house. Stop it. Don't do that. Go to that one. You know, maybe we should just call the police. Dial 911. It's the Lobster Squad. Come on, Albie. They're only baby ones, for God's sake. If they're only babies, then you pick them up. Oh, all right. Here you go. Don't give it to me. Em 1972 nós fechamos o Cine Ideal aqui em frente à prefeitura, para nós mudarmos para o cinema novo, as aparelhagens, né? Mas infelizmente nesse meio do caminho nós sofremos um acidente, eu e meu pai, dentro do próprio cinema novo. Nós caímos do teto ao chão, o pai quebrou-se quase inteiro e eu caí bem, né? E ele quebrou-se. Aí entrou uma fase assim difícil dentro da nossa vida, em que nós paramos tudo para ver a saúde do pai, né? Mas ele entra em choque houve uma divergência com o poder público, e em 1973, por questões de não pagamento de impostos e que ele não concordou, ele fecha o cinema. E esse cinema então fica fechado até 1979, então há um novo intervalo da cidade ficar sem cinema, quando daí vem um novo prefeito, ele faz um novo acordo com o poder municipal e começa a funcionar novamente o cinema. Nós inauguramos quase por uma questão de honra, que era uma palavra nossa, que nós íamos construir o cinema novo em São José. E ele ali constrói aquele cinema, daí já era um espaço bem maior, quase 500 lugares, as poltronas já não era aquela somente de madeira como era no anterior, ela era toda com bem mais conforto. Nós inauguramos o nosso cinema, eu já era formado, eu já era casado em 79, um ano de casado. E nós tocamos o cinema até 1986, por aí, 87, quando veio o falecimento do meu pai. Mas em 1986 ele já estava meio cansado, né, do trabalho com o cinema, e ele vai arrendar o cinema para uma empresa de Curitiba. Aí, como a gente já estava em outro ramo, meus irmãos, fora o falecido, o Dalton já estava formado em medicina também, eu já era advogado, trabalhando. Aí a gente resolveu arrendar para o seu Alfredo Prim. O seu Alfredo Prim era um distribuidor de filmes na Praça Tiradentes, e ele também era arrendatário do Cine Plaza, na Praça Osório. E ele, não vamos fechar, diz que eu toco e tal.
essa empresa então vai criar, não é mais Super Cine Ideal, mas sim o Plaza, porque ele já tinha um outro, né? Então o Cine Plaza de Curitiba é o mesmo proprietário que vem a São José trabalhar com cinema em São José dos Pinhais. Ele fica de 86 até 1993. Que ele viu que, segundo depoimento do proprietário, né, ele acha que o lucro não era suficiente para ele continuar com o trabalho. Então fecha essa casa, daí fecha definitivamente. O espaço físico que era usado como cinema, como lazer urbano, né, ele mais tarde se torna até um espaço numa igreja, né, ele é alocado para uma igreja, então deixa de ser cinema. E a cidade fica sem uma sala para projeções de filmes, até uma iniciativa daí do poder público. No ano de 2007 foi inaugurado num anexo ao Museu Municipal o que chamou a Cinemateca. O projetor até da Cinemateca era um projetor de filmes adquirido pelo Daniel Précomo em 1953 para o Cine Ideal, e projetar filmes que marcaram época, né, tanto filmes nacionais como estrangeiros. E aí a iniciativa foi fazer esse tipo de trabalho, né, com diferentes segmentos da sociedade, uma sala não era grande, para projeções de filmes. E esse projeto durou até o ano de 2008, né, quando há mudança de governo municipal, e acaba então a ideia, o projeto da Cinemateca, esse projeto público. E já quando está terminando o projeto da Cinemateca, das projeções de filmes, ali no anexo ao museu, é inaugurado naquele ano, no final do ano, em setembro, o Shopping São José. E o Shopping São José, então, ele traz, como outros locais, outros shoppings brasileiros, salas para projeções de filme. Na década de 90, criou-se uma cultura de segurança, que o brasileiro está cada vez buscando essa segurança. Então, assim, os cinemas deixaram, digamos assim, eles deixaram de ser cinemas de rua para vir para dentro dos shoppings, onde o cliente conta, além de vir fazer as suas compras, tem a praça de alimentação e também tem um lazer a mais, que é o cinema. Então é uma prática atual de as pessoas procurarem o shopping para assistir filmes, né? Então já tem 5 opções, ali tem sala de alimentação, tem estacionamento, então ele é procurado. E a sala de cinema na rua, ela ficou um pouco de lado na maioria das cidades brasileiras.